E estamos aqui iniciando este projeto maravilhoso que é o Luana TV, primeiro episódio, primeiro programa da temporada. Gente, e óbvio que para fazer essa abertura do programa, eu precisava trazer uma convidada à altura, alguém que fosse gabaritada, uma pessoa realmente que tivesse conhecimento daquilo que vem falar. E eu escolhi com muito carinho uma mulher que eu vou precisar da cola aqui para poder dizer tudo que essa mulher é, porque é muita coisa, gente, ó. Eu tô recebendo aqui ela, que é conselheira do CRP 21, especialista em psicologia do trânsito, especialista em terapia de casal e sexualidade, possui MBA em avaliação psicológica. Ela também é credenciada do Detran Piauí e também faz avaliações para a CNH e pela Polícia Federal para avaliação de porte de arma. Meu Deus, que ficha é essa? É óbvio que eu estou falando da Camila Youssef, nossa convidada. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É uma honra estar aqui com você, dividindo esse teu sonho, né? Sim. E dando assim o primeiro passo. Meu Sim, Deus. Camila. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz de te receber aqui, porque eu conheço a Camila já faz muito tempo e eu posso dizer a vocês que tudo que eu falei não chega nem metade do que essa mulher é. Uma mulher, assim, incrível e que executa com muito amor tudo que faz. E a gente vai começar, Camila, falando, porque, assim, a minha ideia de trazer uma psicóloga tão renomada como você era para falar com o público sobre assuntos que eu acho super relevantes. E um deles é sobre ansiedade. Ansiedade é algo que muito se fala hoje em dia e justamente esta é a minha pergunta. A ansiedade hoje em dia, ela virou um diagnóstico muito popular, né? Eu queria saber o que está acontecendo. A gente está tendo esse diagnóstico popular porque a gente tem mais conhecimento ou realmente é porque a sociedade adoeceu mais ao longo dos anos? Olha, o diagnóstico ficou como se fosse uma camisa, né? O rótulo, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho isso. Todo mundo está querendo ter um sobrenome, um diagnóstico, para dizer que é meu, né? Isso é meu. Sim, ao longo do tempo, Ana, vem mostrando para a gente uma nova realidade de mundo. As coisas estão tudo muito rápido, a gente não tem mais tempo de sentar, que a gente está fazendo aqui agora. Sentar, olhar no olho, conversar, falar sobre alguma temática. Não, as coisas estão sendo muito rápidas. A gente não tem mais tempo de falar, oi, tudo bem? A gente nem escuta o que é o tudo bem, se tá bem ou não. A gente só quer mesmo falar o oi. Mas é muito ligeiro, ninguém escuta mais um áudio de um minuto, já é na velocidade 2. Então, a vida de hoje em dia, do acelerar, do não ter mais tempo para nada, ela vem te gerando essa ansiedade. Que tudo bem, muita gente fala que tem ansiedade ou que tem depressão ou que tem TDAH, né? E esse diagnóstico ele tá vindo muito, né? Tá sendo muito diagnosticado. Às vezes até corretamente ou às vezes só pelo Google. A Sim. gente Ou o olha chat GPT ali o também, né? chat também, né? E eu tenho isso e pronto, acabou. Então sempre quando eu pergunto se tem algum diagnóstico, a pessoa me fala, eu já pergunto, mas fez uma avaliação psicológica, Sim. fez uma avaliação psiquiátrica, você tem... Não, eu só vi lá e Vi eu os vídeos no fiz TikTok. no TikTok, fiz lá o testezinho na internet Sim. e eu tenho. Então, assim, o quão é importante a gente ir atrás realmente para saber se esse diagnóstico é verdadeiro, se teve mesmo uma avaliação, né, concreta e correta desse diagnóstico. Hoje em dia, você acredita, assim, vendo, óbvio, que a disseminação de muitas informações que tem, TikTok, Instagram, o chat GPT, que você pergunta, ai, chat, tô com dor de cabeça, o que que é? Ah, você tá pra morrer. Ou então, você tá com ansiedade, enfim, o chat, ele vai te dando diagnóstico ali. Mas eu queria que você dissesse, você acha que a terapia, hoje em dia, ela tá sendo mais procurada também em virtude desse mundo que nós vivemos, ou ainda continua sendo aquele grande tabu? Olha, já deu uma boa mudada. Tem muita gente que se permitiu a viver essa experiência, sabe? E teve uma troca depois da pandemia.
o quão é importante a gente cuidar da saúde mental. Muita gente, até quando chegou o diagnóstico, eu tenho Covid, e ficava, meu Deus, eu não vou para o hospital, porque eu vou morrer. Ou até mesmo quando sabia, já morria logo, né? Sim. Então, assim, o quanto que o nosso psicológico, a gente precisa estar ali no equilíbrio, tá com inteligência emocional, tá com equilíbrio emocional para poder sustentar esse físico também, Isso que você né? falou é muito interessante na época da pandemia, porque eu lembro, eu sei porque eu vivenciei isso, assim. A minha mãe, ela foi diagnosticada na época, e quando ela foi ao hospital, ela fez, né, o raio-x do pulmão, né? Ela já estava com 80% de comprometimento, e ela já não saiu mais da clínica, ela já foi direto para se internar, né? E era fila de gente, era muita gente, né? E quando eles me chamaram para dizer isso, eles me chamaram longe, né? Aí fomos para uma salinha, eles me falaram, eu entrei em desespero. Eu lembro que eu comecei a ter uma crise de choro muito grande, porque eu imaginei, ela não sai daqui mais com vida, ela não sai mais daqui com vida. Muita gente está. E aí ela ficou internada. Quando eu fui para frente dela, e isso foi muito interessante, porque os profissionais da época me orientaram. Eles falaram assim, ó, você não pode dar esse tipo de demonstração, porque isso faz toda a diferença para ela. E aí eu fui forte naquele momento, eu engoli aquele desespero que eu tava, e eu falei, vai ficar tudo bem, mãe, a gente vai ficar internada aqui e tal. E eu lembro que a instrução foi de ter uma pessoa com ela, porque a maioria das pessoas que estavam sozinhas, elas estavam morrendo, mas não era por negligência, era realmente a questão do psicológico mesmo, que às vezes afetava, óbvio, que a doença também, Sim, né? com Óbvio, a gente certeza, o sabe físico. o quanto foi devastador para muita gente, mas que o psicológico ele influenciava muito naquela época. E aí eu fiquei internada com a minha mãe, e interessante falar, a minha mãe ficou internada 5 dias, Camila. E eu vendo, né? Eu lá deixei minha família, eu vendo, tipo, pessoas passando num saco preto ali, um desespero de famílias. Era horrível. Mas eu tava ali dando aquela força e dizendo pra ela, sempre dizia: ó, as pessoas estão ligando, estão dizendo que estão orando, então acho que isso fez toda a diferença para ela se recuperar. Óbvio que também o Com tratamento, o cuidado, certeza. mas para ela se recuperar mais rápido. O psicológico fez muita diferença. Com certeza. E muitos também que estavam ali na linha de frente buscaram também o acompanhamento psicológico, né? E quem é que Sim, cuida de quem cuida, né? sim. Então, muitas pessoas procuraram a terapia online, né? Para poder ter esse suporte emocional. Até porque, Luana, é inevitável. A dor é inevitável. Eu tenho minha dor, você tem sua dor, todos aqui têm as suas dores. E o sofrimento é opcional. Sim. Então, ali temos as nossas demandas, mas a gente precisa lidar com aquilo. Então, acho que a terapia é isso, vem trazendo para a gente é que, independente de qualquer coisa que você está vivendo, você precisa aprender com aquilo e evoluir. Agora, essa questão da terapia, como que funciona, assim, para quem não conhece? Eu já faço Sim. terapia, Camila, eu acho que são 3 anos de análise e eu tenho 1 ano de TCC anterior à análise. E, assim, são abordagens diferentes, são formas diferentes e, óbvio, cada um se encaixa em uma, né? E eu já cheguei aí para uma que ela era humanista, se não me engano. Sim. Tem uma, Uhum, né? tem. E eu fui, só que eu não me encaixei. Eu não, assim, não gostei, não sei, não Sim, sim, fluiu, sim. sabe? E aí eu queria entender, assim, você poderia explicar para quem está em casa como que funciona cada vertente e como que a pessoa sabe que se encaixou ou não ali naquele lugar. Pronto. Eu até gosto de fazer uma pequena triagem, sabe? Uma escuta. Existem perfis. Luana, eu não sou igual a você, você foi criada de uma maneira, eu fui criada de uma maneira, sou terapeuta de casal, então, assim, quando eu pego os dois mundinhos aqui na minha frente, a gente precisa entender como que aquele foi criado, como que quais são as crenças, né? Quais são as manias, se esse aqui é mais acelerado, esse aqui já é um pouco mais calmo, se o trauma desse aqui já vem da infância, se o trauma desse aqui já é mais pontual. Então, assim, a gente precisa acolher e ver como que aquela pessoa funciona. Quando eu vou pegar um paciente de medo de dirigir, eu sempre faço essa triagem, até para ver como que ela
ou ele aprende como que eles funcionam, o que que eles trabalham, como que eles fazem, se demora muito o aprendizado. Eu tento fazer essa triagem. Mas, Camila, não tem como fazer essa triagem sempre. E sim, claro, vai ter gente que eu vou ter empatia, ainda nem empatia a palavra, vai ter gente que vai bater, né? A gente diz, Sim. vai bater o santo, né? Então tem gente que a gente bate ali e dá certo. Mas eu acredito que existe perfis, né, de pessoas e cada abordagem, ela tem uma linha. A linha da psicanálise, ela vai muito através daquela questão de infância, trabalhar toda aquela os traumas de infância, a Criança interior. relação, a relação com pai, com mãe, Sim. né? Mas também acolhe, também tem psicólogos e psicólogos, Sim, né? com Tem advogados e certeza. advogados, médicos e médicos. Certeza. Então, assim, não desista. Você foi uma pessoa e não deu certo, tenta um outro psicólogo, vai atrás de referência, pede um mini currículo, pede o currículo, vai atrás, Sim. sabe? Marca uma sessão e, assim, vai na rede social dele, pesquise, veja quais são onde que eles estudaram, né? Sim. Vê uma referência. Assim como você procura de um médico, Sim, né? sim, Ali para você sim. saber se ele é especialista naquela sua área. Com certeza. O psicólogo também é a mesma coisa. Com certeza. O TCC já vem nos trazendo algo mais prático do aqui e do agora. Muitos médicos até indicam um TCC para ansiedade, para depressão, para questões mais pontuais que sejam de urgência, porque é algo mais prático. Tem tarefinha de casa, Sim. né? Sim. Que eu nunca fiz, mas sim, tem. Sim, os pacientes não fazem. E aí, isso gera também, né, aquela parte do cognitivo comportamental. É o link do comportamento ajudando o nosso cognitivo. Mas é bem difícil, sabia? Eu, assim, pensando aqui, né, nas tarefinhas que eu nunca fazia, mas tinha uma técnica, eu não vou me recordar muito bem a ordem, mas você vai me corrigir, que era pensamento, sentimento e ação, e reação, se não me engano. Que quando eu tivesse em algum momento, que fosse um momento difícil, ela falava assim, você tem que ver qual foi o seu pensamento, o que você sentiu naquela hora e a sua reação. Só que na hora é muito difícil você Sim. separar tudo isso. Depois é que você vai pensar, né? E aí aí eu acho que foi por isso que eu não me dediquei, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não paro para pensar assim na hora e às vezes eu demoro muito tempo para a ficha cair, né? Eu tenho esse negócio assim, isso é interessante também de a gente falar. Por exemplo, o luto. As pessoas, às vezes, elas julgam muito o luto de alguém. Às vezes a pessoa tá ali vivendo um luto e ela não tá chorando tanto quanto as pessoas julgam que a pessoa deveria estar ali chorando. Ou ela não, ela vai para uma festa dias depois só que às vezes demora a cair a ficha da pessoa. Eu sou assim. E aí, tipo, às vezes 2, 3 meses, às vezes 1 ano. Por exemplo, eu tive uma bebezinha, uma gravidez na adolescência, eu perdi. Eu vim vivenciar o luto da minha filha 17 anos depois. 17 anos depois, Camila, que eu consegui chorar e entender que aquilo ali houve uma perda muito grande e que me doeu, que me machucou. E depois de muita análise. E naquele momento que você estava, você precisou ser ali aquela questão mais forte da tua Eu idade. nem entendia, na verdade, porque eu tinha, na época, era maturidade. 12 para 13 anos. Eu era uma criança. Então eu não. É como se eu não estivesse entendendo o que estava acontecendo ali. Entendi. Morreu, era um bebê que estava dentro de mim, morreu, e aí? E agora? É como se eu tivesse perdido uma boneca que eu iria cuidar. Na minha cabeça era bem isso, naquele momento, sabe? E aí, depois de muito tempo que veio, depois que eu fui mãe de novo, aí acho que você começa a identificar tudo isso, né? E entender o seu sentimento, respeitar. E essa questão do luto, eu acho que marcou muito a minha cabeça, de eu entender os meus sentimentos. E aí, dentro disso, eu ia te perguntar, você acha que a geração que a gente está hoje em dia, ela é uma geração emocionalmente mais fraca ou ela é uma geração que aprendeu a falar mais dos sentimentos? Que pergunta forte, hein? Acho que os dois. Então, eu acho que tudo é um processo, né? O luto também é um processo e que cada pessoa leva um tempo para elaborar todas essas questões. Tem pessoas que
Ah, faleceu hoje, ah, já tá amanhã indo pra festa e tal. É o processo dela, é o jeito que ela lida com aquilo. Porque não é a demanda aqui, é como você lida com aquilo que faz toda a diferença, né? Pode ser uma traição, pode ser uma perca, pode ser alguma coisa difícil, alguma dívida, mas tá ali o problema. Ou você foca naquilo e se destrói, ou você foca nali, evolui, aprende e segue o rumo, Sim. né? É a forma de cada um identificar o que está sentindo. Você acha que as pessoas conseguem identificar mais fácil hoje em dia os sentimentos ou não? Continua difícil? Olha, para a galerinha jovem, eu acredito que esteja bem difícil. Muito difícil mesmo. Ontem eu peguei uma adolescente de 15 anos que ela só chorava, não consegui ter acesso à fala, ela só chorava, chorava, chorava. E ela não me contou muita coisa, mas é um processo. A gente vai ter outras sessões, a gente vai ver qual é a questão Mas dela, já foi um né? desabafo ali Já dela, foi né? um desabafo, já foi um momento que ela conseguiu ficar comigo. Ela não queria nem que eu fechasse a porta, né? Então, assim, a mãe me trouxe que ela tá com 1 ano sem comer direito e muito magra, e foi através de um relacionamento que não deu certo, trocou ela por uma outra pessoa e ela não teve mais relação com ninguém, não conseguiu mais estudar direito. Então, assim, teve a demandinha dela e não conseguiu, né? Não conseguiu mais seguir. Ela disse para mim, em poucas palavras, que ela não queria mais voltar para lá, para o colégio. Não queria mais. Porque ele estava lá. Uhum. Então, Nossa. algumas coisas que eu não sei lidar. Doutora, eu não sei lidar com isso. E agora? Sim. Então, é a demanda dela. E aí é um processo que ela vai ter que conversar, olhar para um outro ângulo e seguir adiante. Sim. Falar sobre sentimentos é ensinado também, né? É ensinado. Eu ensino muito os meus filhos a falarem. E a gente ter esse tempo que muitos pais hoje em dia não têm, esse tempo de escutar, né? Tá chorando, dá o celular, Sim. né? Não, tem a babá para cuidar, eu tenho um colégio, passo o dia todo no colégio. Graças a Deus, tá o dia todo lá no colégio. Mas não, você perde um momento tão precioso. Antes de dormir, eu sento com a minha filha de 9 anos e eu pergunto, me diz 3 coisinhas que foram, assim, muito legal hoje no seu dia. E ela me conta. Agora me diz 3 coisinhas que não foram muito legais, que podem até melhorar ou que foram um pouquinho tristes. Me conta, assim, 3 coisinhas que não foram muito legais no dia. E ela me conta. Eu tô ensinando a ela a falar sobre, né, as Que emoções, bacana. o sentimento. Então, até convido, né, os pais Já vou ou copiar essa familiares, técnica. né, para conversar, para Sim. ter esse tempo, porque não conversam mais. Os casais não conversam mais. Tá bem aqui Sim. deitado, vai comer o que hoje? Tá bem aqui do lado. Aí manda no WhatsApp, Verdade. né? Tem Quer isso comer o também. que hoje? Vamos pedir o que hoje? Sabe? É um Então, absurdo. assim, é um absurdo. E aí, tá chateado comigo? Chateado comigo por quê mesmo? Tá falando comigo por quê? E tá bem aqui do lado, né? Sim. Não larga o celular e não olha no olho Mas mais. verbalizar é mais difícil, não acha, Camila? Com certeza, nesse dia de hoje, né? Eu Verbalizar é difícil. até falo, se não sabe verbalizar, tenta escrever um texto ou mandar um Sim, áudio. mas também não pode também substituir a fala, né? Sim, fazer uma carta, né? Sim, eu sou muito Ou boa um de escrita. vídeo. Tem gente que não consegue falar para algumas pessoas. E tudo bem, Sim. né? Tudo bem, mas tenta colocar para fora. É, Tenta escrever, verdade. tenta pedir ajuda para uma pessoa. Olha, eu tenho uma tia que pode falar com a minha mãe sobre esse assunto, porque eu não consigo. Então vai falar com essa tia. Tia vai comigo. Ou Segura na minha psicólogo mão. também, Ou né? psicólogo, né? Isso, eu acho que você, quando não confia. Sim. Acho que a minha maior dificuldade durante anos foi isso, principalmente quando eu entrei na internet. A gente acaba tendo amizades, aí vai fazendo ali uma amizade, aí acha que, vou confiar nessa pessoa, e aí daqui a pouco a pessoa se intriga, sai falando da tua vida, e às vezes é algo que você confidenciou uma dor, ou algo que você, confidenciou algo que você estava pensando, elaborando ainda, e a pessoa vai lá e faz. E aí eu aprendi duramente, né, depois de muito me ferrar com a amizade, que eu tinha que procurar um profissional, que ali existe uma ética, né? E eu acho interessante a gente falar sobre essa ética profissional. Sim. Você é conselheira, né, do CRP. O que faz uma conselheira do CRP? Me conta, primeiro. A gente é um suporte, né? Os psicólogos que têm alguma demanda
ou alguma dúvida, eles podem estar vindo até a mim, conversar comigo, e a gente pode achar soluções para aquela demanda que eles estão vivendo. Sim. Alguma denúncia, Sim. tem fulano que é psicólogo do Detran ou é psicólogo da porte de arma e não está aplicando tal teste. Ou, foi super antiético comigo, disse que eu era burra, né? Eu não passei porque eu era boa. Então, se tiver como, pra gente provar tudo direitinho, aí a gente vai, leva pro CRP. O CRP é o Conselho Regional de Psicologia, a gente vai investigar esses psicólogos que estão fazendo. Entendi. Então, por isso que acho que dá mais segurança na gente entender que existe essa ética que tem no meio da psicologia e que o profissional ele tem que ser profissional com você. Ali você não pode falar algo naquele lugar que é um espaço seguro e a pessoa sair falando da sua vida para ninguém, né? Que tem um conselho que é justamente para isso, né, gente? Mas uma coisa que você falou muito certa, existem profissionais e profissionais. Isso é muito real. E aí, além de tudo, a gente conversando aqui, a Camila já deu spoiler, ela é mãe, é esposa, né? E aí, eu conheço a filha da Camila, assim, mais perto, a Anne, né? E o outro já não tanto, mas muito educado. Said é muito educado. Só que a Anne, ela já é mais dada. Ela já conversa, é vendedora. Mentira, ela faz o brownie dela, ela faz o martini dela, ela vende. Eu fico muito chocada, assim, a forma que a educação daquela menina e a forma que ela trata a gente. E isso, eu acredito que isso deve muito à educação que os pais dão. Sim, né? E a nova geração, né, é muito desenrolada. É mesmo. Eu tenho 2 filhos, né, Sim. e são totalmente diferentes. Você também, né, tem 2 meninas. 2 meninas diferentíssimas, 2 universos diferentes. Muito universo diferente, mesmo pai, mesma mãe, mas mesmo assim, totalmente diferente. O quanto o Said tem ali as habilidades do estudo, é concentrado, é dedicado nessa área do estudo, a Anne já é mais desenrolada pra vida. O meu muda isso aí também. É, né? A Duda também é do mesmo jeito, ela é muito focada, estudiosa, se cobra num negócio. Já a Alice não, chegou pra mim e disse que não queria estudar, queria ser blogueira. Aí eu peguei e falei assim, minha querida, me entrega um diploma, mamãe é formada. Você me respeita, me dá um diploma que você vai virar blogueira. Depois você vira blogueira também. Você vira o que você quiser, entendeu? E aí, são 2 mundos realmente bem opostos. E isso você acredita que é devido às gerações que são diferentes? Eu acredito que sim, no mundo de hoje, né? Sempre existiu influência. Sim. Sempre existiu influência, é né? E hoje em dia é uma profissão. Sim. Né? É uma profissão. O quanto que é importante essa profissão. Vocês têm um poder na mão. Sim. Nós temos um poder na mão. De vez em quando eu também sou meio, né? Tiro aquelas fotinhas nas redes sociais, vou fazendo a publi do meu marido. Isso. E a gente influencia. E que a gente influencie, né? Pro bem. Isso é verdade. Isso é uma preocupação. O quanto é um poder importantíssimo o influenciar, né? E o poder também de se influenciar, você se deixar ser influenciado. É verdade. Né? É pensar sobre isso também. Camila, e falando sobre essa questão de ser mãe, né? Eu acho que eu aprendi na terapia muito isso. A minha psicóloga, ela fala muito sobre a questão da mãe suficientemente boa. Né? E aí, eu sempre fui muito protetora. Né? Eu sou aquela mãe leoa mesmo, mexeu com assim, minha patrão, você vai pagar. Eu vou atrás, entendeu? E isso no colégio, não olho errado com minha filha, não. Só que aí, isso com a primeira filha, eu fui muito, muito protetora, ao ponto de ela não conseguir nem brincar. Ela tinha medo de brincar. Porque vai cair. Já a segunda veio, minha irmã, quer subir, sobe, vai aprender, vai cair, levanta. Isso é muito assim, acho que a gente vai aprendendo também, né? Sim. Mas o pai, tu acha assim que o pai super protetor, ele mais ajuda ou ele mais atrapalha na vida dos filhos? Eu acho que depende muito, sabe? Como a primeira filha, se for perguntar para umas 10 pessoas, tu vai ter essa mesma realidade de que é o primeiro filho, tem aquele cuidado maior, né? Tem aquela preocupação, a imaturidade da gente, agora o que a gente faz, gripou, meu Deus. O segundo, né? Relatos de pacientes, relatos de amigos, né? O segundo eu já deixo quebrado. Nada, desenrola, já faz até ovo mexido. Já o terceiro, meu Deus do céu, coitado. O André que o diga. Então, eu ainda não tive o terceiro, né? Eu não pretendo tão cedo. Mas assim, eu acho que é de cada perfil, né? Sim. Eu acho que é perfil de pessoas para pessoa.
a realidade do mundo também, né? Vem aí o TikTok, essas questão de mais rapidez, né? De vídeos. Então, a Anne foi criada nesse mundo. Sim. Então, ela já tem essa desenvoltura. Sim. Olá, seguidores, tá, não sei o quê. Ela é maravilhosa. Siga o meu pai. Ela é E maravilhosa. tarará, né? O Said... Não tira foto minha, não. Não tira foto minha, não. Meu Deus, mas tu é tão lindo. Adolescente, essa fada da... Chocadíssima, Não que é a mesma coisa que eu vi. Não tira. Essa mãozinha aqui, ela é bem isso. Aí quando é a franja aqui. E isso a gente vai conversando, vai vendo, né? Vai respeitando também os limites, Sim. né? É como meu filho mais velho, já é totalmente diferente, já é mais reservado. Mas assim, eu sempre, filho, a mamãe gosta, posta uma foto com a mamãe. Sim. E tal, a gente conversa também, né? Eu sento com ele, já é um pouco mais calado, mas eu tento ver o mundinho dele e tentar me interessar um pouquinho pro mundo dele, Sim. né? Conversar, tá namorando agora, Ai, né? que legal. Tem Ainda não agora, cheguei nessa maravilhoso. parte. Ainda não cheguei. Uma menina linda, então eu sempre pergunto como que tá, Sim. né? Vocês estão bem, né? Então sempre esse diálogo, a importância do falar. Sim. E do escutar, né? Isso eu acho que também é a questão de demonstrar sentimento, né, Camila? Porque assim, aí nós vamos aqui para uma parte, por exemplo, eu venho de uma família que a minha mãe teve as limitações dela. Sim. Eu fui Como criada você de foi uma criada. forma totalmente diferente. Se você me perguntar, Luana, algum dia sua mãe disse que lhe amava? Não, nunca. Ela nunca me disse. Até hoje, eu tenho 32 anos. Nunca minha mãe me disse que me amava. E hoje? Né? Você fala Eu pros falo seus direto. filhos? Aí eu falo, e hoje ela continua sem dizer. mas Ô mãe, assim, por favor. ela não consegue. Talvez é porque ela também ela nunca ouviu. não teve essa Talvez ela experiência, nunca ouviu. né? Talvez ela nunca ouviu. E eu também acho que assim, aí eu fui ler as 5 linguagens do amor. Sim. E eu compreendi que a sim. forma dela era fazendo. É lindo essas 5 Entende? linguagens do amor. Eu acho que ali o meu mundo, ele realmente eu olhei de outra forma. Falei, cara, cada um tem uma forma de demonstrar Sim. afeto. Sim. E a forma da minha mãe demonstrar foi buscando que nada faltasse. Muitos pais às vezes não conseguem falar, mas eles conseguem dando tudo que ele pode pro filho. E isso é muito assim. Teve um dia, esses dias saiu uma notícia, não sei se você chegou a ver, viralizou. Aqui no Piauí, um filho que foi preso e o pai estava o delegado e o pai aqui, o pai falando: olha, quantas vezes tu ficou doente, eu paguei frete para te levar. E ele alegando as coisas que ele tinha feito pro filho dele, tipo, eu busquei te criar direito. E eu, ouvindo aquilo, eu comecei a chorar, porque o pai, ele tava dizendo, cara, eu te dei todo o amor que eu podia, da forma que eu podia, e tu foi pro rumo errado, mesmo eu te ensinando. Então, assim, eu acho que quando eu entendi essa questão das linguagens do amor, eu levei mais de boa, porque antes eu me culpava muito. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém não sei o quê, sabe? Até um tempo era muito isso. Eu sou excluída, e aí a autoestima bem baixa mesmo, e falta de segurança para fazer as coisas. Aí quando eu comecei a terapia, estudar, me conhecer melhor, aí mudou, eu tive mais confiança para viver. E aí, você falou uma coisa interessante, a questão da Anne, ela conversar ali, fazer vídeo e tal. E aí, eu, por exemplo, eu não mostro minhas filhas na internet de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Assim, eu botei na minha cabeça que essa exposição, não que quem faça esteja errado, mas eu botei na minha cabeça que essa exposição, para minhas filhas, não era legal e que eu queria dar essa oportunidade para elas escolherem, né? Apesar da pequena me aperrear, mas eu, não dá, quando você tiver a idade. Tu acha que essa superexposição, ela atrapalha essa construção de identidade da criança, com relação à internet, na questão da vida mesmo, né? Isso atrapalha? Luana, você sabe muito bem, até melhor do que eu, o quanto que tem esses julgamentos, Sim. né? Palavras. Os dos meus filhos são fechados, né? Uhum. O meu é aberto, meu Instagram, e eu posto Sim. muito, né? Eu posto bastante o meu dia a dia. Eu fiz bariátrica, então eu tenho um grupo de bariátricas que fizeram bariátrica que eu fiz a avaliação, né? Para Sim. fazer a cirurgia. Então, eu estimulo muito eles a ir fazer
uma boa alimentação, fazer Sim. academia. Então, assim, eu sou a influência ali também, né? Sim, Então, com certeza. eu posto bastante sobre minha rotina, a terapia de casal também. Eu posto muito brincadeiras com o meu marido, ele fazendo comida, o ato de servir dele, né? A linguagem do amor dele. Sim. E o meu é palavra de afirmação, né? Falar todo tempo, eu te Psicóloga, amo. mulher. E aí, às vezes, a gente ficava brigando. Mas você não me ama, você não me responde. Ai, você deixou a louça lá sem lavar. Então. Aí eu, meu Deus, mas eu te amo. Mas aí a linguagem do amor do outro. Então, entender isso é muito importante. E é sobre isso. Isso muda muito por fase, Camila. Porque assim, ó, teve uma época que, tipo assim, eu estava, para eu me sentir amada, quando eu estava bem insegura, por essa questão que eu te falei, de nunca ter ouvido da minha mãe essas palavras de afirmação, de encorajamento. Não, meu Deus do céu. Acho assim que minha mãe refletiu muito o que ela ouviu na vida dela. Às vezes um xingamento ali, uma palavra muito ruim, assim, e hoje em dia já consigo levar numa boa, mas isso me levou muitos traumas durante a vida. Entendi. Né? Porque é a figura base, acaba que a Uhum. gente, né, sente. E aí, teve uma época que no meu relacionamento isso pra mim era amor. Se ele dissesse as coisas, pra mim era amor. E hoje em dia, pra mim já nem é tanto. Pra mim já é se ele fizer algo por mim. Sim. Se ele fez, assim, ó, tá, as meninas, por exemplo, como eu trabalho muito na internet e tudo, ele que cuida, organiza a vida das meninas, ele leva pro colégio, e assim, ele cuida, quando ele cuida desses outros lados que eu não consigo dar conta, pra mim ele tá me dizendo que me ama. Com certeza. Isso muda durante a... Porque assim, minha linguagem do amor é só essa. Não. Ou ela pode mudar. A gente tem um pouquinho de cada uma e tem umas que a gente tem mais predominância, né, nas fases que a gente está vivendo. E o reconhecimento, né, também. A gente vai amadurecendo. Nós somos um ser humanos em eterna evolução. Não tem perfeição. Tu até comentou sobre a mãe, né, exercer esse papel, ser perfeito. Não tem um padrão. Se tivesse uma receita de bolo, como educar perfeitamente, como ter um filho bem-sucedido, não tem. A gente vai aprendendo, né? Isso é verdade. A gente vai aprendendo com o que a gente já tem, né? Com o que foi que deu certo, o que não deu certo na nossa história. Sim. E a gente vai construindo as nossas verdades. Você, aluna, tem as suas verdades, tem as suas crenças, tem o que você acha. Não, isso aqui é o que vai dar certo. Talvez dê certo, talvez dê, talvez não. Isso vai se adaptando. A gente pode falhar também, né? Podemos, natural. Essa é a questão. E muitas das vezes a gente quer uma coisa para os nossos filhos ou para alguém e não é que aquela pessoa quer. Exatamente. Né? Então, às vezes, teve até uma mãezinha que falou assim, Camila, ele voltou para a droga. Uma paciente minha que é codependente de um filho que é adicto, que é dependente da droga. Sim. Né? Eu tenho um paciente que é adicto, que ele é dependente de uma substância. E os familiares, a gente chama de codependente. Que a droga do familiar é o dependente químico. Sim. E aí eu falei... E sofre todo mundo, né? Sofre. A mãe, ela dá o dinheiro, compra... A senhorinha vai na boca de fumo. Na boca de fumo, comprar para poder levar para casa, porque o filho indo pode ficar lá, né? Pode ficar lá, pode morrer, alguém pode matar ele. Aí uma senhorinha não, a senhorinha pode ir lá, pega, compra, para ele não sair de casa, Camila, porque lá dentro de casa eu consigo ver ele. Então, olha o quão é forte essa fala, né? Camila, ele não quis, ele voltou a usar, reza por mim. Aí eu, calma, mãe. Então, vamos lá. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Se aquele ser humaninho não quer, a gente... Ou você, mãe, vai tomar conta da sua vida, vai atrás de fazer uma terapia, vai atrás de ir para um suporte, pessoas que têm a mesma vivência, para você ter essa convivência, essa conversa. E muitos deles, né, muitos familiares internam aquele ser humano, porque é risco para aquela pessoa, é risco para os familiares e é risco também para a sociedade. Porque ele tá colocando a vida dele em risco e não tá nem aí, né? Não tá. Sim, Então, às vezes, eu entrei numa realidade há 3 anos, eu trabalho numa clínica de dependentes químicos. Sim. E eu vejo o quanto que os familiares, eu atendo os familiares e atendo os meninos lá dentro, e o quanto que é doloroso,
sabe? O tanto que eles fazem escolhas que machucam. Então a gente vai ali, ó, lidando com as dores da família, as dores deles também. E a adicção é um mundo bem difícil, mas eles precisam querer também e se permitirem ser E ajudados. nessa hora não é nem questão do amor, né, Camila? Porque, tipo assim, não é que ele não ama, é porque realmente ele tá sob o efeito de O efeito um da negócio assim, né? substância. Que não, ele não tem controle mais da vida, Não. né? E quando eles ficam 3 meses lá, né, que é o judicialmente é 3 meses que eles podem ficar Sim. lá. Depois eles podem renovar e dizer, não, Camila, eu preciso ficar mais um tempo. Tem muitos que aceitam o tratamento de verdade, Sim. que saem de lá e estão vivendo em recuperação, sabe? Mas é um processo. Sim. É um processo. Tem gente que já chega pra mim e fala, não, eu não vou parar. E aí a gente tem que lidar com aquilo, né? Tem algum perfil, Camila, que, tipo assim, Luana, geralmente as pessoas que mais entram por esse caminho, que viram dependente, é esse perfil de pessoa, ou não? Qualquer pessoa induzida ali no momento errado entra e não sai mais. Não tem idade, não tem formação. Lá dentro eu tenho policiais, eu tenho médicos, eu tenho tantas pessoas que tu nem imagina. Nem questão Dentista, financeira também, né? enfermeiro. Não. Tipo, tem muito dinheiro, é mais Não difícil tem, entrar, não não. tem. Eu acho que é você se permitir ter aquela vulnerabilidade. Muitos falam que é por curiosidade, muitos falam que foi por influência. Sim. Eu tava no grupo, Sim. né? Eu tava ali num grupo e aí tava lá e eu usei. Então, assim, eu sempre até oriento para os meus filhos, né? Gente, nem experimenta. Tá ali, se afasta. Sim. Nem experimenta, porque a gente tem, né? Tem na família. Meu marido, ele hoje tem 16 anos limpo do crack. Ele passou 7 anos na adicção ativa. Então, ele, todo dia, ele vive o só por hoje. Sim. Só por hoje eu vou ser melhor que ontem, só por hoje eu vou viver sem drogas, só por hoje eu vou ser honesto. Então, só por hoje é isso, é você ser melhor do que você pode ser, melhor do que ontem. Você vivenciou isso, né, então? Vivenciei isso. Você Vivenciei foi a a codependente, codependente, né? vivenciei tudo isso. Nossa, e deve ter sido barra, né, Camila? Foi uma barra. E foi uma construção, né? Fizemos Sim. agora 17 anos juntos. Sim. E foi uma construção. Hoje é um homem maravilhoso, um pai de família, Sim. um esposo que foi estudar a minha religião, foi fazer a primeira Eucaristia, a Crisma, para poder casar comigo. Foi entender Sim. tudo, né? Então, assim, ele mudou radicalmente a vida dele. Quis mudar, né, Camila? Ele quis mudar, né? Como eu falei para todos os meus pacientes adictos em recuperação e os que estão lá na clínica, vocês precisam também se permitir, Sim. né? Ali tem o suporte, mas vocês querem. E acreditar em si, né, que consegue. Consegue. Acho que é o mais importante, né? Sim, consegue. Porque eu acho que no mundo de hoje, a gente vive nessa geração que tá nessa história de experimentar. Da impulsividade, e da né? felicidade que tem que estar vivendo toda hora, em todo momento, essa felicidade. Isso é uma das coisas que eu mais eu vivo trabalhando com cobertura de festas. E eu me recordo, Camila, que quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, que eu entendi que eu estava com depressão, foram nas festas. Por quê? Eu estava vendo artistas que eu era super fã, eu estava vivendo um momento mais incrível da minha vida e eu não era feliz. Eu não era feliz. E aí eu olhava ao meu redor e estava todo mundo feliz. Todo mundo numa felicidade frenética. E aí... Euforia. E aí eu ficava assim... Cara, se para eu ser feliz eu precisar usar droga, eu não vou ser feliz. Eu prefiro não viver, porque vai ser uma felicidade naquele momento, depois eu vou voltar ao fundo do poço. Sim. E eu acho que é bem isso. Sim. É você entender o seu limite, saber que aquilo é um momento, vai passar aquele momento e aí tu vai usar de novo. E aí tu vai ficar de novo, e de novo, de novo. Aí vem a dependência, né? O que é isso, entende? Tipo, que vida é essa que eu vou querer pra mim? Então, eu sou muito intensa, então eu imaginava, sempre imaginei assim, se eu vou do ódio ao amor, à tristeza muito intensamente, se eu entrar numa droga, tu é doido, eu vou entrar com tudo. Que bom que você tem essa Tinha esse percepção, limite, né? E você conseguiu lidar com Mas isso. tem que não tenha, né? Tem gente que não tem, que vive impulsivamente, que compra aleatoriamente. Eu tenho uns 50 cartões, não sei como é que eu vou pagar. Eu só tenho uma via aqui que o vício entra. É várias coisas, né, Camila? Na compra, nas dívidas, até mesmo no sexo. Sim. Tem pessoas na pornografia. Com álcool. Então, com álcool.
né? Então, é a gente olhar para si, a terapia te E ajuda, agora né? as bets também, né? A gente não pode também Sim, esquecer os dos jogos, jogos, sim, os que é algo que jogos. viciou muita gente, fez muita gente perder muita coisa, né? Com certeza. E é isso que é interessante. Agora, a gente está já no finalzinho da nossa entrevista, mas entrando num campo assim, esses excessos. Se eu tenho excesso ali de questão de compulsão para compra, comida, que isso é uma Comida coisa que eu também. tenho. Você tem uma compulsão pelos jogos, pela bet, pelo vício da bebida, da droga. Isso tá, realmente é uma falta que existe em mim, que eu tô querendo preencher. O que que é isso, esse excesso que a pessoa vai e procura? O que que a psicologia explica o que dentro disso? A psicologia, como a gente falou, várias abordagens, ela sim, né, fala que é algo que vem ali da tua infância, algo que você precisa preencher, né, tem os traumas, a insegurança, ou se adaptar ao meio, né? Ah, eu quero fazer parte daquele meio ali, tô ali desenrolado. Talvez seja esse viés, né? Então, é importante ir para terapia, é Sim, importante avaliar, é importante olhar para dentro de si e ver, até aqui é meu limite, até aqui. Ou reconhecer também, né? Muitas das vezes fala assim, ah, mas fulano reclamou comigo disso. Ciclano reclamou comigo disso, Camila. E ciclano também falou a mesma coisa. Aí eu, então onde é que tá o problema? então, será, Alecrim, que o problema não é você? Você precisa se tratar? Então isso é você observar, é você escutar, né? Muitas das vezes, a gente teve aí o caso de as pessoas não querem mais perder, as pessoas não sabem mais lidar com frustração. Isso é verdade. Eu até nas minhas terapias eu jogo com os meus clientes. Eu jogo, faço um joguinho ali pra gente, eu ganhei, uhul, parabéns, eu perdi. Tudo bem, a gente ganha, a gente perde. Tem hora que a porta se abre pra gente, tem hora que a porta se fecha. Sim. Tem hora que a janela tá aberta, a gente pula a janela. E a gente vai se adaptando. Sim. A vida é assim, ó. Tem hora que tem que estar em cima, tem hora que tá embaixo. Isso tudo, né? Também nas emoções, tem hora que tá triste, tem hora que tá feliz. Tudo. E as pessoas não conseguem conviver com um momento de tristeza. Parece que em todo momento a gente tem que estar. A vida tem que ser o bobo da corte, a gente tem que estar sorrindo o tempo todo. Né? E não é. Tem que viver a tristeza, né? Com Venham certeza. divertidamente. Sim, Ela é assistam necessária. divertidamente. Ela é super necessária, a Super tristeza. necessário. Porque se você não tivesse tristeza, você não sabia que era alegria, né? Não vai saber como é que é a alegria. Então. É que nem o medo de dirigir. Então. Eu preciso ter esse medo. Eu Precisa? preciso. Calma. Vou explicar. Eu preciso ter o medo porque o medo ele vai te dar um alerta. Sim. Tem ali um cachorro vindo, eu vou ter que me preparar para aquilo. Mas só que o medo demais atrapalha. Se o medo te paralisar, aí ele já não é benéfico. Vamos conversar sobre isso. Então, Vamos. vamos aqui entrar na pauta do dirigir. Pronto. Porque eu não dirijo carro. Não dirijo carro. E Tem carteira? não. Inclusive, eu ia te Vai tirar a perguntar carteira. o que foi que mudou. Para você abrir aqui um parênteses, né? Porque mudou a questão da CNH. Agora parece que ficou mais fácil. Sim, ficou bem acessível. Então, agora, só que assim, engraçado, mudou muita coisa, mas mesmo assim eu fico. Eu tô vencendo essa ideia, gente, para poder ir para dirigir, para aprender a dirigir. Conversando sobre. É um processo aí, faz tempo, porque realmente é um medo. Eu tenho medo de bater. Eu tenho medo de quebrar as coisas. Eu tenho medo de matar alguém. Sim. Eu tenho medo de tudo. Eu não tenho noção de espaço. Eu penso, pronto, um carro desse aqui, eu não consigo passar aqui. E esse medo até quando eu tô do lado. Esse medo te atrapalha. Esse total. medo te paralisa. Totalmente. Então, esse aí é o X da questão. Tem gente que tem medo. Sim. Eu tenho medo de ocasionar um acidente. Só que eu faço o quê? Eu tento me afastar dos carros, eu não ando muito perto. Uhum. Eu tento ir para vias que não tenha muito movimento. Sim. Tá? Então eu vejo alternativas para minimizar esse meu medo. Uhum. Tá? Eu vejo alternativas. Eu vou viajar para Teresina. Eita, qual é o horário de pico de caminhão, de ônibus? Sim, eu não vou nesse horário, né? Eu vou em outro horário. Boa, né? Camila, boa. Então, assim, eu vou lidando com isso. Eu tenho medo de ocasionar um acidente, derrubar a parede lá na minha casa, né? Então, você o quê? É treinar, aprender com quem realmente está apto a ensinar. Sim. Eu tô com uma paciente de 18 anos que a mãe foi ensinar
ela deu a ré, derrubou o muro e o portão do vizinho e acabou com o carro da mãe. Misericórdia. Pegou um trauma. Diz que não Sim. quer mais nem saber de dirigir. A mãe agora tá no processo, tá fazendo a terapia comigo, a criança na adolescência, Adolescente, adulto já, adulto. 18 anos. E ela tá fazendo a terapia e a gente, aos poucos, a gente vai introduzindo ao carro. E no carro, eu vou do lado dirigir, a gente faz com que aquela pessoa se sinta bem dirigindo. Sim. A gente senta ao lado, liga o carro primeiro, conhece o carro, onde que é o pisca, É onde que importante. limpa. Porque muitas vezes eu tô aqui dirigindo e se eu apertar no... Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Aqui no negocinho e o limpador de vidro assim, eles podem se assustar. Sim. E agora, o que eu faço? E agora? Então, assim, aí pode já girar e ocasionar um acidente. Sim. Então, tudo isso a gente precisa saber o que a gente está fazendo. O Vando ensina lá tudo, para não ocorrer de ter um susto, de ocasionar um acidente. Então, a gente prepara o aluno a dirigir bem. O que foi que mudou na CNH, Camila? A CNH, né? Antigamente, a gente precisaria ir numa autoescola, Sim. né? E fazer toda a papelada na autoescola. Uhum. Hoje em dia, a gente tem o acesso a um aplicativo, Uhum. né? Que a gente entra pelo Gov, aí Sim. a CNH do Brasil. E aí você entrou nesse aplicativo, faz o seu cadastro e você tem gratuitamente, antigamente não era gratuito, Sim. era pago, essas aulas teóricas. Sim. Assistiu às aulinhas na sua casa, deitadinho na sua cama, no sofá. Assistiu às aulas teóricas, aí finalizou, aí já é a segunda etapa. Vá ao Detran. Sim. Primeira ida no Detran, onde você vai emitir a taxa da primeira habilitação. Ah, eu só quero carro. Ah, eu só quero moto. Lá no seu cadastro você vai colocar se você só quer carro, se você quer moto, o que você quer. Aí você vai emitir a taxa junto ao Detran. Aqui na nossa cidade tem 2, Sim. do shopping e tem o bacana. outro lá perto 2, da estadual. da né? UESP, né? Da UESP, isso. E aí a pessoa vai lá e marca também, junto ao Detran, o exame psicológico e o exame médico. Tá aí a Camila entrando. Eu vou fazer a avaliação psicológica daquela pessoa, se ela está apta ou não a dirigir. Né? A gente aplica 6 testes. Um teste de atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, personalidade, inteligência e memória. Eita, mas é teste. Babado, né? O CONTRAN pede para que a gente avalie tudo isso e aí, diante dessa avaliação, a gente coloca se é apto ou não a dirigir. Olha o quão é importante a gente ver a memória, inteligência, a gente precisa ter essa emoção, até a emoção. Tem gente que é mais impulsivo, Sim. vai dirigir loucamente aí, então tem todo agressivo demais. Então, tudo isso é avaliado. Tudo isso é avaliado. Então, quando a pessoa não passa no teste, é porque alguma coisa aí Alguma deu... desses aqui deu abaixo. Ah. Ou deu acima demais. Porque as pessoas às vezes, eu não passei no psicotécnico, Porque é porque eu sou isso. eu errei as pontinhas. Não, é porque Não. alguma coisa apareceu, né? A memória tá baixa, ou a atenção ficou abaixo da média. E aí faz Isso o é quê? super importante, sabia falar? Aí eles têm a oportunidade de fazer um reteste. O que eu oriento no final? No final do meu resultado, eu converso individual. E muitas pessoas eu já encaminhei para psicólogo, para psiquiatra. Entendi. Sabia? Então eu achava, Muitos. olha, isso é muito legal, porque eu achava que a pessoa que não passava no psicotécnico era porque não fazia os palitinhos direito. Não. Você tem 30 minutos para fazer os palitos aqui. Eita, eu errei, não consegui fazer 30, eu consegui Não. só 15. Tem toda Não uma é questão. todo um babado por Todo trás. babado, porque dirigir é muito importante, é uma arma que você tem na sua mão. Isso é verdade. Falar em arma, porte de arma é Eita que essa mulher faz coisa. Após a prova, o aptidão do médico, a aptidão da psicóloga, você vai ao Detran fazer a prova teórica. Sim. Passou na prova teórica, você pode ir, agora nessa nova lei, ou na autoescola, fazer as aulas práticas, Sim. ou com o instrutor autônomo, Sim. né? A gente está em processo de credenciamento, o Diri já está em processo de credenciamento, nossa documentação já está no Detran. Sim. Então, rapidinho aí, qualquer dia aí, a gente, estamos credenciados no Detran. E aí as pessoas podem vir até a gente para a gente colocar no sistema que eles pegaram as aulas. Sim, são 20 horas, não é isso?
mais? Antigamente era 20. Ah, Hoje mesmo? são 2 horas. 2? Olha que legal. Só que a Então, gente 2 não horas. aprende em 2 horas. É, não, óbvio. E quem tem medo não vai se confiar, Não, né? não dava pra aprender em 2 horas. Mas, Camila, eu já sei dirigir. Pronto, essas 2 horas, bacana. Já sei dirigir, já dirijo há muito tempo e tal. Meu pai me ensinou. Tem gente que já dirige sem carteira. E aí a Sim. gente tem que colocar essas 2 horas no sistema. Aí vai no Detran, marca a prova prática. Marcou o dia, não tem mais baliza, então é só fazer o percurso. Passou, recebeu a CNH. Nossa, então tá mais Mais tranquilo, tranquilo, hein? né? Sim. Olha, Camila, que legal. Agora eu fiquei um pouco interessada. Bora viver esse Acho que processo. agora vai. Parece que agora sai um motorista aí, uma pilota de fuga. Meu No Deus, bate-bate, no bate-bate ali eu me garanto, viu? Um Pronto. carrinho bate-bate. Eu vi. Mas a gente tu viu que eu fiquei rodando lá. Ah, Então, pelo menos drift já sei fazer. Mas assim, meu Camila, Deus. eu fiquei encantada em saber. É muito legal e também acho que Sim. quem tá em casa vai ficar também muito feliz em descobrir, né, que tá mais. Não é mais fácil, mas assim, tá mais prático, de certa Tá mais forma. prático, né? Mas sim, existe uma responsabilidade muito grande. Sim. Tanto o instrutor em ensinar, a psicóloga em avaliar, o Nossa. médico em avaliar. Tem o processo, né? E viver esse processo é importantíssimo, da melhor maneira possível. Camila, nosso bate-papo foi incrível. Incrível, maravilhoso. Sempre bom estar com estamos, você. assim, eu tô muito feliz, porque a intenção, né, de trazer uma profissional como você era justamente trazer informações para o público que está assistindo, informações que sejam relevantes, a gente falar sobre assuntos que realmente façam a diferença para aquela Sim, pessoa. sim. E a gente vai fazer, ela falou 2x, não, mas relaxa, a gente vai fazer o corte em 2x aí para vocês. Vocês assistirem rapidinho aí. Assistir rapidinho. Mas aprender, eu acho que entregar o conteúdo para eles, que eles consigam Sim. consumir e aprender, né? E queria te agradecer. Ai, Quero obrigada por agradecer ter vindo, pelo assim. convite. Eu tô realmente feliz, realizada. É um projeto que eu já vinha há muito tempo namorando, né? E eu tava com esse medo que paralisa. Até o dia que eu falei, quer saber, irmão? Só vou meter o louco e vou, sabe? Eu vou fazer e vou aperfeiçoando com o tempo, vendo o que é bom, o que não é, melhorando. E assim, muito obrigada, porque foi muito mais simples, mais tranquilo estar com você, viu? Eu que E agradeço. eu queria que você finalizasse deixando um recado pro pessoal, algo sobre a sua camisa diz aí, que a vida é melhor com saúde mental, gente. Importantíssimo, né? Então, queria que você finalizasse aí, mandando um abraço pro pessoal e também falando um pouquinho aí sobre a terapia, que é importante fazer. Sim. Eu quero agradecer a você pelo convite, né? Já tem uns dias você me mandou essa mensagem, aí eu até respondi, tô pronta. Foi né? na hora, é agora? É agora. Então, assim, o quão é importante a gente começar, né? Você trouxe aí uma fala muito legal. Eu tava com medo, mas comece. Se permita. Tá aí a Virgínia. Começou. Verdade. Depois você vai melhorando. Exato. Primeiro você começa, depois você melhora. Verdade. Né? Isso é uma trend que rodou e é a realidade. É a realidade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, assim, primeiro você começa terapia, depois você vai melhorando. Exatamente. Façam terapia. Eu acho que é um processo de aprendizado e de evolução pessoal, sabe? A gente, às vezes, faz até para entender quem realmente precisa fazer, né? Muitos pacientes meus falam, Camila, não sou eu que preciso, é fulano que precisa. Mas, mulher, seja o exemplo. Comece. Seja o exemplo. Isso é Né? verdade. Aí vem aí também a questão da influência. Seja você a luz da sua casa. Verdade. Seja você o girassol. Muda o padrão, Muda, né? Se caso ali não tá mudando, você já falou, já explicou, já desenhou. Mude você, Isso é né? verdade. Mude você. Olhe para si, vá para academia, faça terapia, vá fazer uma corrida, dance, cuide de você. Porque a gente precisa cuidar primeiro da gente, para depois a gente cuidar dos seres humaninhos que estão à nossa volta, né? Isso é verdade. E existem vários papéis, Luana. Você tem vários papéis, eu exerço vários papéis durante o dia. Papel de mãe, de filha, de empresária, de psicóloga, de esposa, né? De amiga, Sim. né? E de conselheira, meu Deus, tem vários papéis que a gente exerce durante o dia. E tudo bem a gente não conseguir dar conta de tudo. Verdade. Então, assim, olhar para tudo isso, para a tua vida e não,
eu tô indo bem, reconhecer, se parabenizar, ter um momento de pausa, que é importante, ter um momento de relaxamento. A minha semana é toda corrida, mas no final de semana eu prezo muito ficar com a família, né? A gente almoçar todo mundo junto, tomar um café todo mundo junto, brincar. Eu não sei se vocês lembram, acho que sim, a dedonha, Sim. né? Nossa, a gente tem a noite da dedonha. Lá em casa a gente tem a noite da A dedonha. gente tem a noite da família também lá em casa, noite porque da a família é gente importantíssimo. a gente vai ao cinema com as meninas, a Isso é gente vai para aquelas importante. maquininhas de jogos, aí virou meio que aqueles joguinhos do shopping, né, que fica pegando os ursinhos, aí virou entretenimento. A gente agora compete, Eduardo, quem ganha mais ursinho para as meninas? A lista tá cheia de ursinho em casa. A gente faz essa noite da família, a gente vai lanchar. Acho que é importante fortalecer vínculo, né? Dizer, tô aqui, Com certeza. eu amo você, eu tô aqui, por mais que a vida seja corrida, né? Com certeza. A nossa vida é uma loucura, a gente sempre busca, né, esse negócio da pausa e de você olhar pra si também é super importante, Camila. Sim. Na Obrigada. terapia a gente aprende também a lidar com as emoções e lidar com o nosso tempo, né? Vai pra terapia, Vai, gente. vai. Isso é Experimente, depois me conta como é que foi. É maravilhoso. Gente, olha, finalizando o primeiro episódio. Aí eu não tô tão familiarizada, mas eu já vi muito vídeo, ó. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Indica a gente aí, compartilha com os amigos, que a gente vai começar esse trabalho aqui incrível. Já estamos aí, né? E a gente te aguarda no próximo episódio, viu? Do Luana TV. Um cheiro e até a próxima. Saúde. Já pensou? A minha costas chega, tá doendo.